Boa noite. A nossa primeira reportagem é sobre uma abordagem policial que terminou mal, muito mal. Pois é, por medo, por falta de experiência, por legítima defesa, o que teria feito com que um PM disparasse contra um jovem inocente em São Paulo? A Polícia Militar abriu uma sindicância para encontrar essa resposta. Este é Francisco, operador de máquinas, um jovem sem nenhuma passagem pela polícia. Ele levou um tiro que atravessou o pulmão e passou bem perto do coração. O disparo foi feito por um PM. Podia ter matado meu filho, né? José estava com Francisco quando tudo aconteceu. Os dois irmãos voltavam para casa a pé quando exatamente nesse local uma viatura de polícia se aproximou. O primeiro som que José diz ter ouvido foi do tiro que atingiu o irmão Francisco no ombro. O rapaz, de 21 anos, estava de fone de ouvidos porque usava o celular para escutar música. Ele se assustou, acho que um barulho da cantada de pneu virou meio de costa, meio de frente. Aí foi na hora que o policial dentro do carro efetuou o disparo e ele caiu no chão sangrando. Você foi algemado? Foi. O policial poupando ele lá, revistando ele ainda, sangrando ainda. A polícia não revela os nomes dos dois PMs que já foram afastados, mas admite que o disparo foi um erro. Um deles estava portando um celular com fone de ouvido e um dos policiais achou que esse celular seria uma arma. Mas o quadro que nós vivíamos naquele período, com vários policiais militares mortos em horários de folga, várias trocas de tiro, incêndio a ônibus, é um caldo de circunstâncias que levou o policial talvez a ter tomado uma atitude mais abrupta. De um lado, policiais assustados com a onda de ataques de criminosos. De outro, vítimas como Francisco. Seu Antônio já decidiu. Não quer mais viver no meio desse fogo cruzado. A família vai voltar para o Nordeste. A gente não se conforma, até agora a gente parece que não acredita, né? Do que aconteceu, não. Tá todo mundo chocado disso aí, né? E uma outra história chocante, Celso. Fotos tiradas numa creche irregular no Rio de Janeiro deixam pais revoltados. Uma crueldade, né, Ana? As imagens mostram cenas de maus tratos. As crianças eram amarradas e até amordaçadas. Nas fotos, um bebê de 11 meses aparece com as mãos amarradas para trás. Este outro, de 1 ano e 2 meses, está amordaçado. A sessão de torturas teria acontecido nesta casa, onde funcionava uma creche em Maricá, na região dos Lagos. O local não tinha autorização para receber as crianças. Os pais perceberam a mudança no comportamento dos filhos. Não, aí chegou em casa com o rosto machucado, vermelho, um arranhão no rosto. Aí minha filha falou que ela amarrou os bracinhos dele para trás e jogou ele na cama. E aí ele caiu e bateu com o rosto na madeira da cama. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. A camisa usada para amordaçar uma das crianças foi apreendida e vai agora passar por uma perícia. A dona da casa não foi encontrada para falar sobre o assunto. Tem uma menor de 14 anos que é a filha dela adotiva. E essa filha, talvez por ciúmes, ela simulou que houvesse maus tratos. Mas as fotos nada mais são que uma simulação de maus tratos. Mas a polícia teve acesso à gravação de uma conversa telefônica entre mãe e filha que põe em dúvida a confissão da menina. Você quer que eu vá lá na delegacia falar o quê? Eu só falo assim, eu só fiz aquilo porque eu queria acabar com a criança, eu nunca gostei daquela criançada lá, porque eu não gostava de muvuca no meu quarto. Mas não fui eu que fiz, como é que eu vou falar? Você não quer fazer nada pra me tirar dessa? Então tá tudo bem, deixa como tá, eu vou ficar nessa vida minha toda a vida. O que era para ser uma creche virou um campo de concentração infantil. Ellen é mãe do menino que aparece amordaçado nas fotos e ficou surpresa com a notícia. Não tinha do que desconfiar, né? Eu nunca ia imaginar que ela era esse monstro, né? Como que pode fazer Casa coisa de dessa com tortura. criança? Tá louco. Não tem como se defender. 3 jovens homossexuais, um deles assassinado sem que houvesse um motivo para a violência. O crime aconteceu na zona leste de São Paulo. Segundo as vítimas, tudo não passou de uma brincadeira. Eles teriam feito sinal para pegar um táxi, só que não embarcaram nesse táxi. Aí o motorista, o taxista, atirou contra eles. O ferimento no rosto de Alexandre foi causado por um tiro de raspão. O mesmo tiro que acertou no Tarso, acertou em mim, que atravessou meu rosto, e eu acho que foi o mesmo tiro que pegou na cabeça dele. Tarso César Carmona, de 19 anos, morreu a caminho do hospital. O outro amigo nada sofreu e não quis dar entrevista. O que de fato aconteceu é uma história que a polícia ainda não conseguiu confirmar. Segundo Alexandre, ele e os 2 amigos estavam num ponto de ônibus quando um táxi passou.
Um deles acenou e o carro parou. Ainda segundo ele, o taxista desceu e atirou 3 vezes. Os 3 amigos são homossexuais, mas segundo Alexandre, isso também não teria sido motivo para os disparos. A gente não estava se abraçando, não estava beijando, não estava nem... A gente estava conversando assim, uma roda de 3, como fosse a gente aqui, conversando, normal. Aparentemente, eu não acho que não tenha motivo nenhum para ele ter feito o que ele fez, né? Era madrugada quando tudo aconteceu, nesta avenida da zona leste da capital. Testemunha não há e a polícia ainda não identificou o atirador. A mãe do rapaz morto acredita que a história precisa ser melhor investigada. Tem alguma coisa errada aí. Alguém mexeu com ele, ou eles mexeram com alguém, assim, tipo de paquera, entendeu? E alguém não gostou e veio atrás dele ali na calada da noite, vamos fazer eles aqui. Vamos matar. Nos Estados Unidos, um motorista de ônibus salvou uma garotinha de 7 anos que caiu do 3º andar. A menina, autista, dançava sobre a caixa de ar-condicionado. Ao perceber o perigo, o motorista se posicionou e conseguiu pegar a garota antes dela atingir o chão. A criança não teve ferimentos. O herói deslocou o ombro. Violência entre 2 estudantes de uma escola pública de Rio Bonito, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A briga começou porque uma disse que o cabelo da outra era feio. Os colegas riam enquanto assistiam às agressões. Um senhor que passava pelo local separou a briga. Flagrante de acidente em Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul. O Fusca vermelho não obedeceu à sinalização no asfalto e atingiu uma moto. Os 2 homens tiveram ferimentos leves. E no Rio de Janeiro, moradores que não estão nas áreas pacificadas viram um aumento incrível, assustador mesmo, né, Celso, do número de carros roubados. Imagens de câmeras de segurança registram a ação de criminosos que levam em média até 3 veículos por dia. 9h30 da noite, uma rua aparentemente tranquila da Zona Norte carioca. Pai e filha vão sair de carro. Eles não fazem ideia do perigo que correm. Em poucos minutos, são surpreendidos por 3 assaltantes. O homem não reage. Ele se afasta com a criança e nem vê quando os bandidos vão embora levando o carro. A violência se repete à luz do dia. Às 8 da manhã, homens armados usam um carro para bloquear a mesma rua. A ação é rápida. Em 30 segundos, rendem o motorista, roubam o veículo e fogem. A vítima, de camisa vermelha, parece não acreditar no que aconteceu. No bairro de Casa Simples e jeito de interior, a primeira impressão é de uma vida calma. Mas os flagrantes gravados por câmeras de segurança reforçam o medo dos moradores. Chego do trabalho, final de semana, quando saio, boto sempre na garagem. Nunca deixo aqui fora, muito difícil. Em áreas ainda não pacificadas, o número de roubos de carros chega a ser quase 3 vezes maior do que a média no estado. Neste bairro do subúrbio, por exemplo, pelo menos 3 carros todos os dias são levados pelos bandidos. Em um ano, esse tipo de crime aumentou 70% na região. A polícia diz que é por causa da atuação de quadrilhas que abastecem desmanches de autopeças. Tinha que vir uma UPP, né, para tentar melhorar. Porque faz nos outros morro e vem tudo para cá e a gente que sofre, né? Tiroteio dentro de um cemitério no Rio. Policiais civis acompanhavam o enterro de um colega quando os traficantes começaram a atirar. Os tiros partiram de uma comunidade próxima ao cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. O enterro era do policial Antônio Gama, morto ontem na porta da creche onde trabalhava como segurança. A polícia investiga a hipótese de vingança. 10 dias atrás, ele impediu o roubo de uma moto na frente da mesma creche. Na hora do tiroteio, um helicóptero da Polícia Civil que acompanhava o enterro sobrevoou a área. Os tiros pararam. E em Brasília, um policial federal foi assassinado também num cemitério enquanto visitava o túmulo dos pais. Os investigadores acreditam em execução, já que apenas o carro da vítima foi levado. Os parentes do policial assassinado estavam inconformados. Meu marido! Wilton Tapajós Macedo tinha 54 anos e há 24 trabalhava no setor de inteligência da PF. O policial federal teria vindo ao cemitério visitar o túmulo dos pais. Enquanto plantava flores em volta da lápide, foi surpreendido e levou 2 tiros na cabeça. Um dos coveiros ouviu os tiros. Só achei o corpo dele no chão ali quando eu cheguei. Uma
uma pessoa ligou para a filha do policial perguntando por ele, mas ela não sabia que o pai estava morto. O Wilton foi candidato a deputado distrital. Ele foi agente da Operação Monte Carlo que prendeu o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Nem a arma nem a carteira foram roubadas, mas os bandidos fugiram levando o carro dele. Não teve chance de reação, não. Foi pego aí pelo cenário, ele foi pego por trás, de surpresa. Um homem invade o campus de uma universidade na China e ataca um segurança com uma barra de metal. O guarda tenta revidar, mas cai e é esfaqueado. Um jovem chega e atinge o agressor com 2 voadoras. Outras pessoas se aproximam e começam a espancá-lo. O segurança, ferido, se afasta, senta na calçada. Ao lado dele, outro guarda, que também foi ferido pelo agressor, é atendido. Segundo a polícia, o homem tem deficiência mental e foi preso. No ataque de fúria, 2 seguranças morreram e um ficou ferido. Em Alagoas, milhares de funcionários públicos têm dinheiro para receber do governo em forma dos chamados precatórios, né? É um negócio difícil de receber, realmente demora muito tempo, é como se fosse uma nota promissória do governo, né? E para não ficar esperando esse tempo todo, às vezes muitos anos pelo pagamento, muitos funcionários acabam fazendo um mau negócio. Eles vendem os créditos por um valor bem menor do que aquele a que tem direito. Este coronel aposentado esperou 20 anos pelo pagamento de uma ação da justiça que ele ganhou contra o Estado. Antes de entrar para a fila dos precatórios, ele procurou um advogado e vendeu o crédito que tinha a uma empresa. Foi um mau negócio. Recebeu só 30% do valor total. Muita gente já faleceu e não recebeu ainda. Então a gente tem aquela dúvida, aquela incerteza, não sabe nunca quando vai receber. Uma lei estadual garante esse tipo de transação em Alagoas desde 2003. Mas se o negócio é ruim para a população, para as empresas é uma jogada de mestre. E tudo feito com a ajuda de um advogado. Veja essa simulação. A pessoa que tem uma ação de R$100 mil e vende o direito a uma empresa, recebe no final das contas R$30 mil. É o que garante a lei. A empresa, por sua vez, fica com o direito total da ação, ou seja, paga 30 e fica com 100, valor que pode ser abatido integralmente no imposto de renda, por exemplo. Apesar da desvantagem, muitas pessoas anunciam a venda dos créditos até mesmo na internet. Não existem números exatos, mas a estimativa é de que o esquema tenha movimentado cerca de R$1 bilhão aqui em Alagoas. A confusão nesse tipo de negociação é tão grande que o Tribunal de Justiça do Estado vai agora tentar rastrear o nome de pessoas que tenham sido beneficiadas pelo esquema para evitar o pagamento em duplicidade. Este advogado concentra 95% das transações no Estado e diz que o negócio é legítimo. O contribuinte, ele vem espontaneamente para comprar o imposto. Por conta dele, ninguém vai buscar ninguém é obrigado a fazer isso. É fácil entender porque algumas pessoas cedem. Elas estão pressionadas por dívidas e sabem que a espera para receber é muito longa. Para esse juiz, uma situação injusta. Eles privilegiam alguém para receber o seu crédito. No mesmo processo, determinadas pessoas não recebem. Então, nós temos hoje uma legião de desesperados. O futebol, a paixão nacional, é a modalidade que abre os Jogos Olímpicos. E a seleção masculina é a primeira delegação brasileira de esporte coletivo a desembarcar em Londres. Com direito à recepção no aeroporto, né? Exatamente. Como mostra o repórter Mauro Zalafé. Onde tem seleção brasileira, tem torcedor brasileiro. E quando a delegação aparece com 1h30 de atraso, começa a agitação. Todo mundo quer uma foto, um autógrafo. Poucos conseguem. Neymar precisa da ajuda dos policiais. Do aeroporto, o grupo segue de ônibus direto para o hotel em St. Albans. A chegada ao hotel foi bem diferente. Logo de cara, a seleção encontrou o que queria: tranquilidade. Os jogadores nem viram que eram bem-vindos, e muito menos que eram bem-vidos. Apenas os bem comportados funcionários do resort esperavam o ônibus. No desembarque, nada de assédio. Vamos abrir, por favor. E poucas palavras. Pronto. A pressão sempre vai ter, né, em cima do Brasil, mas a gente tá ciente disso e tá esperando essa expectativa da melhor maneira possível.
Chegamos aqui já no clima mesmo, né? Todos nós já falando aí dessa grande competição que é pra gente, né? Então é uma oportunidade única e sabemos disso. Os 4 torcedores que tentaram ver a seleção saíram de mãos vazias, mas com a promessa de voltar. Vamos seguir, tamo junto, tamo fechado com a seleção. E de voltar com força. Brasil nas Olimpíadas, tamo junto! Olimpíadas de Londres, a partir do dia 25, só na Record. E agora vamos voltar ao vivo a St. Albans para saber qual será a programação da seleção antes da estreia. Boa noite, Mauro Talhaferri. O primeiro treino aí na Inglaterra já tem data marcada? Boa noite, sim, já tem data marcada, será amanhã à tarde no centro de treinamento do Arsenal, que fica a uns 15 minutos aqui do hotel. Depois, na quinta-feira, treina pela manhã e à tarde viaja para Middlesbrough, onde joga um amistoso contra a Grã-Bretanha na sexta-feira. Nesse momento, os jogadores já descansam nos seus quartos, aqui já passa da meia-noite. Hoje, na chegada ao hotel, o grupo veio desfalcado. O meia Oscar chegou mais tarde porque teria se encontrado com representantes do Chelsea para fazer exames médicos. O anúncio da transferência do jogador do Internacional para o futebol inglês é aguardado para os próximos dias. De St. Albans, na Inglaterra, Mauro Talhaferri. Obrigada, Mauro. E já tem atleta brasileiro na Vila Olímpica de Londres. A repórter Thaís Furlan acompanhou a chegada da mais jovem integrante da delegação brasileira, a canoísta Ana Sátila. Um lugar desejado por qualquer atleta do planeta. Astros da natação, craques da bola, velocistas com feitos quase sobre-humanos. Nesse espaço, estrelas vão se juntar a nomes ainda pouco conhecidos ou a promessas do esporte. Um lugar em que todos estão em igualdade de condições. Ana Sátila, a caçula da delegação brasileira, foi a primeira atleta a pisar na vila. Ana, que gosto tem isso? Nossa, inexplicável. Tô realmente muito feliz, assim, tô me preparando no máximo para conseguir, assim, suportar tudo que tem por vir ainda. Tô muito feliz e espero conseguir dar o melhor de mim. A canoísta de 16 anos é estreante nas Olimpíadas. É também a mais jovem competidora de toda a modalidade. A Ana fica hospedada na Vila Olímpica durante 2 semanas. Outros 200 atletas brasileiros também passam por aqui até o fim dos Jogos. Um complexo grandioso. São mais de 2.800 apartamentos que serão sede de noites de muita ansiedade e, claro, também comemoração. A gente já trouxe uma bandeira. Daqui uns dias já coloca no prédio, já para saber que o Brasil está ali já. Tchau. E os nossos jovens do atletismo já começaram a treinar. A repórter Adriana Araújo acompanhou os primeiros passos nas pistas. O primeiro treino do atletismo do Brasil em Londres. E nossos corredores chegaram embalados. Bruno Lins gosta de rock and roll. Já Rosângela Santos, pela ginga, está ouvindo reggae. Não importa a trilha sonora escolhida, a ordem é acelerar. Colocar todos os músculos à prova. Está próximo da competição mais importante e não pode parar. Força total. Força total, agora mais que nunca. E justamente para ganhar força, a saltadora Keila Costa corre contra o vento, com um paraquedas nas costas. E na pista principal, o treino é em grupo. O Brasil tem mais chance de medalha no revezamento 4 por 100 metros. Agora eles treinam o momento mais difícil da corrida de revezamento, a passagem do bastão, exatamente como esse aqui. Se ele escapa da mão do atleta, já era. A equipe é desclassificada. Mas o Brasil trabalha bem. E esse pode ser o nosso segredo para chegar ao pódio olímpico. Eles repetem o mesmo movimento dezenas de vezes. Uma final olímpica não permite falhas. Franciela Krasuki não acerta e deixa o treino chorando, sem falar com a imprensa. Mas o time está cheio de esperança. No revezamento feminino e no masculino, o Brasil foi ouro no Pan de Guadalajara e ficou em 4º lugar na última Olimpíada. Você acha que o pódio está pertinho?
Próximo demais. Nossa, mais do que vocês imaginam, gente. Essa medalha vem. E se vier, o ritmo da comemoração já está decidido. Quem não se lembra da ginga dessas meninas, a Ana Cláudia, a Rosângela, que sambaram para comemorar o ouro no PAN? Vai ter samba em Londres? Esperamos que sim. É uma competição muito mais forte. Mas esperamos poder dar uma sambadinha para os ingleses. E a bandeira da festa já está na mão. São lindas, boa sorte para vocês. E Ricardo Vinick, o Bimba, fez hoje o último treino antes do embarque para Londres. Essa será a 4ª Olimpíada do velejador. Bimba vai ficar 11 dias treinando no sul da Inglaterra, local das provas de vela. A competição começa no dia 31. A melhor colocação de Bimba em Olimpíadas foi em Atenas, quando ele ficou na 4ª posição. E em Washington, as seleções masculina e feminina de basquete fizeram amistosos contra os Estados Unidos. E com o apoio de um torcedor ilustre, né? Os americanos acabaram, infelizmente, levando a melhor nas 2 partidas. Será que ele é pé quente, o Obama? Tomara. Nos amistosos, uma dobradinha de vitórias para eles. No feminino, as brasileiras não tiveram a menor chance. Desde 96, quando o basquete feminino entrou nas Olimpíadas, os Estados Unidos ficaram com ouro todas as vezes. Em Washington, elas venceram por 99-67. No masculino, a história foi bem diferente. Jogamos com os melhores ali, de igual para igual. O Brasil saiu na frente e fechou o primeiro quarto com 10 pontos de vantagem. Mas no quarto seguinte, os americanos marcaram 20 pontos e o Brasil apenas 5. E tem que errar menos, né? E nos preparar cada vez melhor para a Olimpíada. O presidente Barack Obama sorria. Ele foi ao jogo com a mulher, a filha mais velha e o vice Joe Biden. E entrou na brincadeira do beijo no telão. Pressão presidencial pelo desempenho da equipe no amistoso e nas Olimpíadas. Em ano eleitoral, nada melhor para o candidato presidente do que aparecer ao lado da equipe mais cotada para voltar para casa com a medalha de ouro. Obama não se decepcionou. Os brasileiros não conseguiram neutralizar LeBron James. Ele marcou 30 pontos para os americanos, que venceram a partida por 80-69. Mas a diferença entre os adversários não foi tão grande. Nenê, Varejão, Thiago Splitter e Leandrinho estão acostumados com o ritmo dos jogos da NBA. E formam com os colegas de equipe uma seleção experiente que, para a maior estrela americana, tem chances em Londres. É um time muito bom, garantiu Kobe Bryant. Quem sabe eles se encontram novamente em breve no pódio. Veja, daqui a pouco o governo aprova no Congresso o pacote de socorro à indústria. Fãs de Justin Bieber caem numa pegadinha na Austrália. Um garoto parecido surgiu na janela do hotel e as meninas vibraram. O Congresso aprovou a lei de diretrizes orçamentárias e já pode entrar em recesso. Mas para evitar problemas, o governo aumentou a verba para os parlamentares da oposição. Para votar o pacote da indústria e a lei que define como gastar o dinheiro público no ano que vem, o governo teve de aumentar a oferta. Promete agora liberar 3 milhões de reais em emendas individuais para cada um dos 87 deputados da oposição, 500 mil a mais que o valor padrão. Tanta generosidade às vésperas de uma eleição municipal funcionou imediatamente. Saiu caro, 260 milhões de reais só em emendas para deputados da oposição. Mas o governo conseguiu aprovar o pacote de estímulo para a indústria e ainda abriu o caminho para a lei de diretrizes orçamentárias. O parlamento não pode sujeitar o toma lá da cá, e muito menos o poder executivo usar desse artifício. Com a aprovação das medidas provisórias do Plano Brasil Maior, serão 45 bilhões de reais a juros baixos para financiar a indústria. Só falta o aval do Senado em agosto. Essa medida ajuda a manter os postos de trabalho e ajuda a criar novos postos de trabalho. Pela lei de diretrizes orçamentárias aprovada hoje, o governo se compromete a economizar no ano que vem 12% mais. Prevê um aumento de R$ 45 para o salário mínimo e um crescimento econômico de 5,5%.
A chuva começa a se afastar das regiões sul e sudeste, mas ainda podem ocorrer temporais nesta quarta-feira. No litoral paulista e fluminense segue o alerta para mar agitado. E uma forte neblina fechou o aeroporto internacional de Manaus. 14 voos foram afetados. E amanhã uma frente fria ligada a um ciclone extratropical avança em direção ao oceano. Mesmo assim, ainda chove forte do leste de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Na região norte, as tempestades atingem principalmente o estado de Roraima. No litoral do Nordeste, chove em pontos isolados. Já nas áreas claras, o sol predomina. Entre o Pará, Tocantins e o interior nordestino, uma massa de ar seco deixa a umidade relativa do ar baixa, apenas 30%. E com o sol, as temperaturas sobem bastante durante a tarde. Em Teresina, a máxima é de 37 graus e máxima de 29 em João Pessoa. E no alto da Serra Catarinense pode nevar na próxima madrugada. Em Urupema, mínima de 2 e máxima de 11 graus. Em Urubici, mínima de 2 e máxima de apenas 7 graus. E veja daqui a pouco, mãe envenena 2 filhos no Paraná. E o sósia de Justin Bieber, ele acenou para fãs e elas enlouqueceram. O inverno torna ainda mais difícil a vida de 15 mil pessoas em São Paulo. São os moradores de rua. 14 mil brasileiros jogados na calçada. É a população de uma pequena cidade sem espaço na maior metrópole do país. Eu quero parar com essa vida, só quero uma oportunidade, mas tá duro, hein? Enquanto muitos dão as costas, alguns estudam a vida desta multidão. Essa pesquisadora diz que só há uma chance de resgatar os moradores de rua. Entrou na rua, tem que tirar rápido, porque se deixar, se o tempo começar a passar, as pessoas adquirem novas formas, novas estratégias de sobrevivência. E aí não voltam mais, sequer mostram o rosto. Foi degradação, por causa de muito consumo de droga, de álcool. Nos últimos 3 anos, a prefeitura percebeu que mesmo com bons números da economia, a população de rua aumentou. Foram mais de 800 brasileiros nas calçadas paulistanas. Anderson, que lidera o movimento de ajuda a essas pessoas, arrisca uma explicação. Está aumentando o número de moradores de rua porque está tendo muito despejo na cidade de São Paulo. Com o frio, a vida dessas pessoas fica ainda mais difícil nas ruas de São Paulo. As baixas temperaturas fazem com que muitos moradores procurem os albergues. Quem não consegue vaga, se aquece com o que tem. Passamos 2 noites e uma madrugada nas ruas. Encontramos muita gente coberta apenas com papelão e plástico. Até que seu Antônio deu sorte. Conseguiu 3 cobertores. Eu não durmo aqui. Eu fico a noite toda bolando pra lá e pra cá. Isso aqui é duro. 5 horas da manhã. Frio de 10 graus. Seu Valdemir é outro que passou a noite acordado. E a gente vive disso aí, doação, às vezes passa alguém doando, às vezes não passa. Eu não tenho mais nem o que falar, nós sofremos muito, bastante. Em Cambé, no Paraná, uma mulher envenenou os 2 filhos de 13 e 9 anos. Em seguida, também tomou o veneno. A mãe e as crianças estão internadas em estado grave. Em Bauru, uma paciente revoltada destruiu móveis do posto de saúde. Ela ficou nervosa porque não buscaram o filho cadeirante para fazer exames. A polícia foi chamada e encaminhou os 2 para a delegacia. No Rio de Janeiro, homens do POP fizeram uma simulação de resgate a reféns de assalto a ônibus. O treinamento foi no veículo conhecido como Ligeirão. O ônibus tem capacidade para transportar 140 passageiros. Enterrada em Santa Catarina, a adolescente Ariana Donato, de 16 anos, que estava desaparecida havia 20 dias. O corpo foi encontrado neste rio em Timbó, no Vale do Itajaí. O namorado, principal suspeito, está preso, mas nega o crime. E os fãs de Justin Bieber caíram numa pegadinha durante a passagem do cantor pela Austrália. Uma pessoa muito parecida com ele foi até uma das janelas do mesmo hotel em que o verdadeiro Justin Bieber está hospedado. E olha aí, ele acena para as fãs lá embaixo. E claro que as meninas ficam histéricas, achando que é o Justin Bieber. Mas para decepção de todos, era só uma brincadeirinha. E o sósia do Justin Bieber pôde pelo menos
sentir um pouquinho da fama toda que esse aí, o verdadeiro, tem. Tadinhas, né? Já ficam lá esperando. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Outras informações no Fala Brasil amanhã às 8h45 da manhã. Boa noite pra você. Você fica agora com a novela Rebelde. Boa noite e até amanhã. Até amanhã.